A Letícia. Eu. Muito obrigado pro eu. Vamos lá, então. Continuando, então. Qual é a importância do solo do ponto de vista econômico para o sistema de matéria-prima vegetal? A quantidade a ser plantada, porque quanto maior a área, né? Então, Maior... vamos lá. Vocês fizeram introdução à economia, né? Sim? Sim, professor. Legal. Que bom. O solo, ele é muito importante porque, em média, de 80% a 95% de todos os recursos do produtor rural tem a ver com solos. Se você pensar quanto é que custa um empreendimento, tá, de produção de matéria-prima vegetal, majoritariamente, para não falar quase todo o investimento, ou seja, o ativo não circulante do produtor vai estar imobilizado nesse ativo, nesse recurso especificamente. Tem a casa sede, tem cerca, tem trator, tem aqui estufa, você fala, nossa, muita coisa. Você fala, mas a hora que você fala assim, coloca em termos contábeis quanto é que custa cada uma dessas coisas e quanto custa o chão da fazenda, do sítio, você vai ver que a maior parte, tá, do investimento do produtor, da produtora é em solo, tá? Então, assim, quanto é que custa um hectare? Um hectare é 100 por 100 metros, tá? Então, é 100 metros de comprimento com 100 de largura, é como se fosse um quadrado. 100 metros quadrados dá, 100 por 100 é um hectare que equivale a 10 mil metros quadrados, tá? Quanto é que custa um hectare? Lógico, depende da qualidade do solo, depende da distância de grandes centros comerciais, depende de bastante coisa, é verdade, depende. Mas assim, esse depende também, você pode falar mais ou menos quanto varia, tá? Então é de 1.500, 1.800 a 40 mil, tá? Um hectare. Tá? Centro-Oeste, você não consegue ganhar dinheiro se você não tiver uma escala de pelo menos 200 hectares. Então você joga um preço médio, põe aí 15 mil, jogando de médio para baixo. 15 mil vezes 200. Quanto o produtor tem que ter em solo para começar a produzir? Vocês fizeram matemática? Talvez alguém pudesse falar 3 milhões? Bem, 3 milhões seriam em área agricultável, tá? Mas o produtor, para ter 200 hectares agricultáveis, tá? Na verdade, ele tem que ter mais do que isso. 35% tem que ser reserva, tá? Então, assim, para ele ter 200 hectares agricultáveis, ele, na verdade, vai ter que ter 350 hectares gerais, tá? Na escritura para poder trabalhar com 200.
Aí, então, faça a conta. 350 vezes 15. Vocês conseguiram fazer a conta aí? Dá 5.250. 5.250.000 reais, tá? Ou seja, mas ele tem 2 tratores, legal, cada um vale 90 mil, 180. Mas ele tem uma colheitadeira e mais não sei o que, põe mais 100 mil de colheitadeira. A hora que você faz toda a conta de quanta pessoa tem e quanto isso, você vai ver 85, 90, 95% de todo o investimento do empreendimento está no solo, tá? Então, tudo que a gente fala tem a ver com a base, obviamente, agronômica, mas tem a ver com a precificação econômica. Porque, afinal de contas, esses 5 milhões e pouco, ele podia até ter investido em outra coisa, que é o que a gente chama de custo de oportunidade. Tá? Então, a hora que você faz o que se chama de retorno dos investimentos, ele vai fazer a conta, ela vai fazer a conta e vai falar assim, ó, quanto que eu tenho que lucrar com essa propriedade? Tá? Mas tem lucro? Tem que ter lucro. Se não tiver lucro, vende isso aí e põe na poupança. Tá? Então, o custo de oportunidade tem a ver com isso. Tá? Quanto esse investimento estaria rendendo em outro tipo de investimento seguro. Tá? Então, porque está envolvendo risco, está envolvendo um monte de coisa, fora a imobilização do seu capital. Tá? Então, na hora que a gente fala de solo, a gente está falando de, obviamente, muita coisa importante para a produção, agora, muita coisa importante para a manutenção econômica de um sistema. Tá? Aí, às vezes, a gente escuta falar assim, isso não precisa dar lucro. Você fala, olha, precisa, porque senão essa família, porque senão esse empresário, senão esse indivíduo, senão esse... Ele literalmente ele quebra, ele sai do sistema e outro vai tomar o lugar dele, porque alguém vai comprar aquilo e vai, né, de algum jeito vai continuar. Então eu vou dar muitas pinceladas aí do ponto de vista econômico para que vocês tenham essa noção, tá? Que vocês têm que unir o termo agronômico com o econômico. Vocês têm que entender como é que o solo funciona, porque que ele é importante para a produção da planta. Agora, vocês têm que entender que só ter esse conhecimento e não entender como ele precifica algumas coisas e como ele pode tirar o produtor rural do sistema, vocês não estão tendo uma formação completa. Então, muita coisa eu vou dar umas pinceladas econômicas. Você pode falar assim, meu tio, meu avô, meu pai, minha mãe, a gente tem lá um sítio e não se preocupa com isso. Você fala, pode ser, tá? Qual que é a fonte primária de recurso dessa unidade familiar? A aposentadoria do meu avô, do meu tio, porque meu pai é servidor nisso, ou porque, né, minha mãe é servidora naquilo, ou então, assim, a propriedade, ela não tem uma função econômica primária para essa unidade, tá? Então, muito do que eu vou falar é para quem, assim, a fonte de renda é essa. Se não tiver lucro, não vive, tá? Não compra outras coisas, não consegue, sei lá, desde dar uma viagem para a família, a pagar um dentista porque alguém na família teve problema dentário, entende? Então, assim, eu estou falando dessa realidade, aonde, então, assim, se algum caso, porque a gente isso e tem aquilo, mas muito cuidado para olhar, porque muitas vezes a fonte econômica da família, apesar de eles terem propriedade rural ou estarem em um sistema,
não provém dessa conjuntura, tá? Então, assim, fiquem atentos, assim, só para facilitar o diálogo. Quando a gente fala em solo, a gente consegue fazer uma divisão de solo em 2 critérios, tá? Essas 3 aulas sequenciais aqui, a gente vai estar falando muito do solo como uma base física. Depois dessas 3 aulas, a gente vai falar em outras 2, que é o solo com base química. Então, muito do que a gente fala do solo, tá? Às vezes, como apareceu na fala já de alguém, tem a ver com a parte nutricional, e tá correto, tá? Só que o solo não é só nutriente, tá? E você pode ter nutriente, se você não tiver um solo fisicamente ideal, a planta não consegue se nutrir. Você vai fazer uma análise de laboratório e vai dar que o solo é bom, porque as bases nutricionais são boas, mas ele vai ter algum problema físico, que a gente conhece como ou compactação, tá, ou subsolagem. E o que acontece? O nutriente está lá, mas a planta não consegue capturar esse nutriente. Então, assim, a aula de hoje, nas próximas, aí a gente vai falar do solo com base física. Depois a gente entra no solo com base química, tá? E a parte química, ela é tão importante quanto a física? Sim, tão importante. E uma impossibilita a outra, tá? Então, quando a gente está falando de solo, tá? A gente está considerando ele um meio poroso, não rígido, trifásico. Por trifásico, a gente vai falar assim, você tem partícula, você tem água e você tem ar. Ou seja, isso que a gente chama de poroso, tá? De estruturas mineralógicas. Mineralógicas tem a ver com uma composição mineral. São minérios, tá? Rocha fosfatada, silício, alumínio. Então, assim, são bases mineralógicas, e essas bases mineralógicas elas tanto interferem na parte física do solo quanto da parte química, tá? Então, assim, de modo geral, quando a gente fala em meio trifásico, a gente está falando que o solo são esses 3 componentes: os minerais, ar e água. O solo extremamente seco, quer dizer que ele tem menos água, tá? E mais ar. E quanto mais essa situação acontece, mais rígido ele fica. Então, assim, quando a gente fala assim, solo rachado, é um solo, obviamente, com uma parte mineral alta e com a parte de água escassa. E aparece aqui um 4º elemento, matéria orgânica. Aqui é só para fator de conhecimento, então foi colocado algumas proporções. Solo no cerrado, a gente tem muita dificuldade em manter matéria orgânica no solo, tá? A matéria orgânica, ela é importante do ponto de vista químico, porque com a matéria orgânica você vai acabar disponibilizando alguns nutrientes para a planta na próxima safra, na próxima plantação, que não vão vir do bolso do produtor, ou seja, não é ele colocando, isso que a gente chama de ciclagem de nutrientes. E do ponto de vista físico, a matéria orgânica, ela obviamente ela vai se decompor. Então, quando ela está dentro do solo, quando ela se decompõe e libera nutrientes na parte química, ela, na verdade, ela deixa espaços porosos dentro do solo. E esses espaços porosos, eles são muito importantes para a planta, porque aquilo facilita justamente a penetração da raiz. Então, a parte radicular,
quando o solo é poroso, você tem uma capilarização radicular muito simples, muito fácil. A planta tem menos esforço para isso. Então, de modo geral, o solo fisicamente ideal, tá? Ele tem uma boa aeração e retenção de água. Tá? A aeração, por exemplo, tem um tipo de solo que é extremamente bem aerado, mas ele é zero retenção de água, que é tipo areia pura, quando você está na beira da praia, tá? Opa, derramei um pouco de cerveja, derramei água de coco, bateu na areia, o que que acontece? Forma alguma pocinha? Não, a água literalmente percola pelo perfil, desce, tá? Isso se você quer ter uma planta ali, é muito ruim, porque é uma planta que vai ter que ter raízes extremamente profundas para conseguir captar água, tá? Então a água não vai ficar na base subsuperficial, não facilita para a planta. O solo fisicamente ideal, você tem boa armazenagem de calor. Quando a gente fala calor, a gente está falando de energia, tá? Então, retenção de calor quer dizer que com oscilação de temperatura a 3, 4 centímetros de profundidade, na superfície, você varia, digamos, sei lá, 10, 12 graus, tá? Que é mais ou menos entre o que acontece entre 5 da manhã e meio-dia. Isso para uma semente é horrível. Muitas vezes ela trinca e o embrião. Então, a 3, 4 centímetros de profundidade, na superfície variando aí de 10 a 12 graus, que é o que acontece com facilidade no centro-oeste, ou seja, às 5 horas da manhã você tem aí 17, 18 graus, tá? Que normalmente é o período mais frio das 24 horas. Meio-dia, 1 hora, você tem 31, 32 graus com facilidade. Então você tem uma variação de temperatura de 12, 13 graus durante um curto espaço de tempo. Então, assim, isso trinca, isso racha a semente, se ela estivesse na superfície do solo. Quando ela está a 3, 4 centímetros, esse solo, ele conserva. Então, ali, a variação vai ser de 1 ou 2 graus. Tá? Então, isso é muito importante para você ter o que você colocou no solo. E o solo fisicamente ideal é o solo com pouca resistência mecânica ao crescimento radicular. E aqui tem um exemplo do solo fisicamente ideal. Ou seja, você tem uma planta, tá, que tem a parte do colo e acima do solo, mas do colo e abaixo, essa é a estrutura ideal, onde você tem uma boa proporção de água e de ar, e você não vê nenhum tipo de blindagem no solo. Então, esses rachados aí, que na verdade nada mais é do que as fissuras do solo, a parte aérea, gasosa do solo. Então, assim, é justamente o que facilita muito a penetração da raiz, tá? Diferentemente dessa outra situação, que é onde você tem uma parte do solo que tem uma boa aeração, uma boa estrutura, mas em uma certa camada do solo você tem o que se chama, tá, de compactação. E o que que acontece? Você tem um bloqueio mecânico à penetração das raízes. E é isso que acontece, tá? A raiz ela não consegue romper esse bloqueio. Tá? Para, assim, gramíneas, leguminosas de modo geral, arbustivas, elas não têm força. Para romper isso aqui, você tem que botar uma planta que tem uma raiz mais pivotante, tá? Você vai colocar um eucalipto, você vai colocar teca, mogno, alguma coisa mais pesada e que tem uma potência radicular diferente de alface, de milho, tá? De trigo, de cevada, de soja, de brócolis, etc. Tá? Então, quando a gente fala em compactação
subsolar, quer dizer que é uma compactação que não está exposta, mas em uma camada do solo ela está presente. Tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem a foto aí, mas isso aqui é um experimento que foi feito do lado direito, você não tem compactação, e do lado esquerdo você tem essa compactação subsuperficial. Tá? Aqui nós temos, é o mesmo técnico, tá? Essa é uma região, essa pastagem foi plantada junto, tá? Ou seja, de um lado e do outro, com a mesma adubação, mas isso é o que vai acontecer de um lado e do outro você tem ela fechada. Isso aqui é a mesma coisa, você tem uma plantação, isso aqui é milho, tá? E esse é o técnico, ele tem mais ou menos 1,80 m, só para vocês terem ideia. Essa é uma região onde tinha compactação e essa é uma região onde não tinha compactação. As duas foram plantadas juntas, com os mesmos nutrientes, com a mesma... a mesma semente, o mesmo padrão genético, o que caiu de chuva de um lado caiu do outro, mas a diferença é que é só que na área você tem compactação e na outra não tinha. Então, nitidamente do lado direito você tem um desenvolvimento maior, melhor da planta. Em um ou outro pé aqui você vai ver que rendeu, tá? Mas de modo geral já se espera uma média produtiva muito menor do lado esquerdo, tá? Então, quando eu pergunto para vocês sobre qual a importância física do solo, é que o solo, fisicamente, ele consegue limitar a planta. Ou seja, são os mesmos nutrientes, mas a compactação limitou ao sistema radicular e a planta, por tabela, se nutriu menos, mesmo tendo nutrientes no solo. Vocês estão entendendo? Sim, professor. Tá. Bem, na sequência. A compactação ela só não é prejudicial para a plantação, tá? Mas com o tempo e chuva, a camada superior do solo, quando a água não está infiltrando, ela escorre com maior violência, com maior... E essas são as situações que a gente vê depois como consequência de níveis de compactação, tá? Isso aqui são pessoas com média de 1,60 a 1,80 de altura, tá? Então você vê que o nível de compactação é como se fosse, assim, muito superior a das pessoas. Esse é um cenário pouco comum aqui no Centro-Oeste, tá? É mais comum na região Sudeste e Sul e até mesmo na Nordeste. A parte, com relação ao que a planta precisa. O solo consegue interferir diretamente na disponibilidade de água para a planta, consegue interferir diretamente na aeração, tá? Ou seja, menor possibilidade de trocas gasosas, diretamente na temperatura radicular ou na semente, quando nos primeiros dias que tem a ver com os estágios vegetativos de emersão, por exemplo, tá? E uma das coisas mais importantes, resistência mecânica, tá? Então, muitas vezes você vai ver muita gente colocando muito dinheiro com relação a nutrientes. Aí você olha e fala, ó, bom, interessante, claro, nutriente é importante. Mas, dependendo da estrutura do solo, não adianta nada, zero, você ter o nutriente no solo, porque a planta não vai ter força para capturar esse nutriente que está lá. Entende? É a mesma coisa de ter uma criancinha de, sei lá, pouca estatura, você tem um bolo enorme em cima da pia.
A criança sabe que aquilo é de comer, ela quer comer, mas ela não consegue, ela não alcança. Então a pia é uma barreira que, né, os pais, ou seja, colocam quanto mais alto possível para a criança não pegar e não. Porque é a mesma coisa. Você pode ter o bolo lá, mas vai ter uma barreira que te impossibilita a captura desse bolo, tá? Bem, o solo ele possui algumas propriedades físicas. Aí a gente aqui vai falar de várias delas. A primeira é o que se chama de textura do solo. Vocês já escutaram esse termo? Só por curiosidade. Sim. Legal. O que tem a ver? O que é a textura? Seria o que compõe o solo e o estado do solo, assim, mais velho, mais novo. Não é bem isso não, mas um pouco tá parecido, tá certo. A textura, literalmente, você pode fazer ela manualmente, tá? Mas a textura do solo é literalmente, tá? A sensação que o solo te dá. E com base nessa sensação, você entende tamanho de partícula, tá? De modo geral, a partir de textura, você já pode tomar algumas decisões muito importantes. O que eu quero dizer com isso? A hora que você põe o solo na mão e você atrita ele, tá? Você começa a entender isso aqui, ó. Óbvio que tem algumas, tipo, esses são os termos agronômicos, tá? Então, matacão, ou seja, é partícula com 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros, é uma pedra mesmo, tá? Região que tem muito disso aqui, a gente chama de afloramento rochoso. De 20 centímetros a 2 centímetros é o que se chama de calhau. É o que a gente chama de região pedregosa. De 2 centímetros, tá, a 2 milímetros é o que a gente chama de cascalho. Então, cascalho é muito normal na região centro-oeste e um pedaço da região norte, sobretudo sul do Tocantins, Palmas. Tem algumas pessoas que chamam de gurgulho também, tá? Mas, ou seja, você ainda é muito fácil de você enxergar. Tá, essas primeiras aqui. Isso aqui você não precisa pegar na mão e atritar para sentir que... Mas de areia grossa para baixo, que é onde nós temos a maior grau de importância e é aqui que a gente define um monte de coisas sobre plantação, aí aqui é na mão mesmo. Então, de 2 milímetros a 0,2 é o que a gente chama de areia grossa. Areia grossa e fina, a gente meio que coloca no mesmo pacote, tá? Que tem a ver com solos arenosos. E que tem muito a ver com quartzo, tá? Silt e argila, essas são as porções mais reduzidas do solo, tá? Lógico que no dedo, isso aqui a gente não consegue pegar no dedo. Mas o silt e a argila, eles passam algumas sensações de tato, que daí a gente consegue entender essas proporções, tá? E com base nessa proporção aí, do que é que tem no solo, tem uma coisa que foi desenvolvida pelo Instituto Max Planck, acho que é década de 20, 30, tá? E depois foi muito bem utilizado na Embrapa, que se chama de triângulo textural, que é basicamente isso, aonde você dá as entradas entre 0 e 100% de areia, entre 0 e 100%, tá, de argila, entre 0 e 100% de silt. Aí, conforme são as entradas que você dá, então, por exemplo, o que foi colocado
um solo que tem 42% de argila, 6 de silto, 53 de areia, tá? 53 de areia, 6 de silt, tá bem lá em cima. E quantos de argila? 42. Então ele seria aqui, ó, ele estaria na divisão entre um solo argiloso como arenoso argiloso, estaria mais ou menos nessa divisão. Um outro exemplo, 33% de argila, 40 de silt e 27 de areia. Então ele seria um solo franco argiloso, franco argiloso, tá? Seria uma terra franco argilosa. Então, com base nessas proporções, você já tem noção do que ou quais são as principais características do solo que você herdou, que você acabou de comprar ou que você está vendendo, tá? Com base nisso, você já tem alguns pressupostos. Então, assim, todo tipo de solo que é muito arenoso, você já entende que a infiltração de água é rápida, você vai ter pouco problema com compactação, só que qualquer períodozinho de estiagem, sua plantação vai sofrer muito com falta d'água, porque o solo não vai ter água retida nele, tá? Então, assim, só assim, pincelando, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, eu não quero ficar matando conversa futura. Mas com base nessa situação, tendo a proporção, não tem noção disso na mão. Legal, pega a amostra de solo e leva para o laboratório. Você sabe quanto é que custa um teste laboratorial físico de solo? Vocês têm noção? 60, R$ 90. Eu paguei 60. Então, eu ia falar que não passa de 50, mas talvez possa ter aumentado então. Mas então, assim, lógico, você vai pedir o químico também, aí o químico é um pouquinho mais caro. Mas põe areia no bolso, põe terra no bolso, leva um potinho para casa e leva para o laboratório. É barato, sai com 3, 4 dias, rapidinho você já tem. E aí você vai ter uma noção muito boa do que você tem, qual é a sua condição de patrimônio, tá? Às vezes você dá sorte. Você pode comprar ou herdar uma coisa muito boa. E às vezes você vai ter que encarar uma realidade de, ok, não é isso tudo. E o solo limita muitas vezes o tipo de cultura que você quer implementar. No caso do seu lá, deu o quê? Seu solo é o quê? Deu 50% argila e 30% areia. Rapaz, é bom. Você vai ter um solo aqui, ó, que é considerado argiloso, tá? Argiloso, é um solo argiloso, você vai precisar um pouco de cuidado, tá? Porque ele pode dar compactação com facilidade. Mas é um solo que tem retenção de água boa. Então, assim, deu um veranico aí, por exemplo, você começa a plantar a hora que começa a chover, tá? Mas normalmente dá um veranico ali em janeiro, fica umas 2, 3 semanas, às vezes, sem chover. Isso é bem normal aqui no Centro-Oeste. Dependendo do solo que você tem um pouco de perda de produção, tá? Com esse tipo de solo que você falou aqui, ó, a sua preocupação é mínima, tá? Se você se preocupar é porque só se choveu muito mal em dezembro, aí você pode se preocupar. Mas se for chuva normal em dezembro e novembro, pode dar um veranico de 2, 3 semanas e tá tudo certo para você, tá? Porque a argila retém mais a água no solo do que a areia. A areia percola rápido, fácil, tá? Bem, aí a pergunta que eu faço para vocês: é possível mudar a textura do solo? Acho que não. Talvez 2 centímetros, assim, mas acho que não. Não, dá sim.
Por exemplo, a compactação do solo é uma coisa, lógico, você pode ter compactação por o que se chama de casco, né? Ou seja, por assim, fatores naturais, mas a maioria da mudança da textura do solo é criada pelo homem, tá? Então, por exemplo, práticas de cultivo incorretas, e quando eu digo incorretas é entrar com um trator com solo molhado, por exemplo, tá? Você gera compactação. Alguém de vocês sabe o que é fazer tijolo? Como se faz tijolo? Olaria, vocês já foram em olaria, vocês sabem como que... Bem, tijolo é basicamente argila, tá? Molhada, compactada e depois eles põem no forno a uma temperatura alta lá, que eu não sei quanto que é, e daí ele vira tipo rocha, tá? Então, assim, esse é o princípio, tá, da compactação. E quando você esquenta o tijolo, que eles chamam de cozinhar o tijolo, que são aqueles fornos de olaria, você cria um bloco, tá? Um bloco que se você empilhar, você vai empilhar, você faz assim, tipo, a resistência dele é muito alta, fica muito alta. Então, se você entra com um trator, a hora que você tem um solo que está molhado, depois você pega aí uns dias grande de sol, não sei o que, você vai falar assim, olha, criou uma estradinha aqui natural. Você fala, verdade. E você continua passando em cima dela, você vai cada vez compactando mais. E você está mudando a textura do seu solo, você está tirando a aeração dele. Com essa menor aeração, você vai ter, obviamente, menor capacidade de infiltração de água no solo. Então, dependendo da chuva, dá aquela, literalmente, a água desce com muita força. Porque ela só está descendo, ela não está infiltrando, tá? E quando ela vai descendo, ela vai retirando as partículas mais finas, que é justamente as mais interessantes do seu solo, que é o silt e a argila. Então, muitas vezes, você vai ver que o solo, quando ele está compactado, num estágio mais evoluído, ele é bem arenoso, porque a areia são as partículas mais grossas. Então, elas também são levadas pela enxurrada, óbvio, mas precisa de mais força e de mais enxurrada. Então, o que a gente fala assim, o solo está lavado. Porque então, assim, foi isso. Essas partículas, as mais finas, já foram levadas e normalmente elas vão parar no fundo do leito do rio. Então, vai assorear algum manancial que está próximo. Então, assim, a textura do solo pode ser mudada? Infelizmente, pode. E normalmente, quando muda, tende a ser para pior. Dá para corrigir? Dá, tá? Mas normalmente custa, tá? Bem, eu já queria dar sequência na... Pode ser? Vou considerar que sim. Bem, propriedades do solo, tá? Determinação. O jeito mais fácil de você saber a proporção do seu solo é a análise laboratorial, tá? É em conta, gente, não é caro. Você tem uma exatidão absurda, tá? Mas, normalmente, o que se faz é análise a campo, que tem a ver com sensação que o solo dá para você a nível manual, que tem a ver como ele, com um pouco de umidade, ou seja, levemente molhado, quando você atrita a massa e forma alguns objetos, como ele fica, tá?
De modo geral, a gente está falando, sobretudo, desses três componentes, tá? Areia, silt e argila. Desses três, por quê? Acima de 2 milímetros, é muito fácil você notar. Então, cascalho, até cascalho, assim, é muito fácil você notar. E normalmente, quando você tem ou matacão, calhau ou um cascalho muito proeminente, não é uma região, por exemplo, que você vai fazer plantação, tá? Não é um solo desprezível, tá? Mas é um solo, sim, que te limita muito. O que isso quer dizer? Fica difícil você entrar com um trator, fica quase impossível ou complicado mesmo você entrar com colheitadeira, sobretudo colheitadeira que tem a boca muito baixa, tá? Porque qualquer coisa ali já te dá atrito, ou seja, toda hora tem que estar parando para dar manutenção. Em algumas regiões você tem muito cascalho, é muito normal você ver muita pecuária, tá? Então, na região do sul do Tocantins, por exemplo, você vai ver muita pecuária. Em algumas regiões tem soja, em algumas regiões você tem algumas outras culturas, mas o gado é muito forte. Aí você fala, porque tradicionalmente é muito forte. Você fala, pode ser também, mas tem um limitante muito grande de solo. Porque se você não fizer pecuária de corte, você vai fazer a de leite, mas para fazer agricultar em alguma outra cultura é muito difícil. Você não consegue fazer horta, você não consegue, entende? Então, assim, essa composição, essa estrutura do solo, quando você tem muito cascalho e calhau, esse é um solo que tem uma identidade difícil para a agricultura, tá? Então, você não consegue ter propriedade, ter assentamento, você não consegue ter nada que seja desvinculado da pecuária, tá? Porque gramínea vai crescer, e vai crescer bem, tá? Você está entendendo? Então, não é porque tem algumas limitações ali que é algo desprezível, tá? Laboratório, o que acontece? Quando você chega com a sua amostra, eles vão destorroar a sua amostra e eles vão passar numa peneira de 2 milímetros. Ou seja, tudo que tiver mais de 2 milímetros ali já não entra na análise. Só vai entrar na análise tudo que tiver de 2 milímetros abaixo, que é basicamente a areia grossa ou areia fina ou silt ou argila, tá? Depois essa terra, ela é pesada, ela vai passar por um agitador, depois um decantador, com mais uma peneira mais fina, e aí você vai ter as 3 proporções. Quanto você tem de areia, de modo geral, de silt e de argila. Quando a gente fala, então, em análise física da terra, a gente só está falando de areia para baixo. Cascalho, calhau, tudo isso aí vai ficar fora. Então, assim, essa é a terra que deu entrada, tá? E depois da análise, essa é a terra que ficou para ser analisada, tá? Na minha cabeça era até R$50, mas pode ter dado uma subidinha de preço. No campo, você vai pegar uma porção de areia, você vai pegar de uma porção de solo, você vai pegar um pouco de água e você vai levemente umedecer, tá? E aí que tá, aqui a gente vai explicar para vocês quais são as características desses 3 elementos, tá? Quando você pega o solo, você umedece um pouco e você atrita
ele na sua mão e você só sente o que se chama de sensação de aspereza, que é tipo aquela sensação de lixa, tá? Às vezes dá até aquele barulhinho de crash, crash, tá? Você não sente, você não consegue moldar o solo que você tem na mão. E depois que se você joga ele no chão de novo, você não tem sensação de pegajosidade nenhuma. Esse é um solo literalmente arenoso. O silt você não tem sensação de aspereza. Vocês já escutaram falar em sedosidade? Não, professor. Então, vamos lá. Sedosidade é um termo derivado da sensação da seda. Vocês já pegaram seda e você pega e faz tipo uma dobrinha nela e passa uma na outra? Tipo tecido com tecido? Ele desliza. Vocês já notaram isso? Sim? Sim, professor. Então, é essa sensação que o silt e a argila dá na mão. Então você pega o solo, você molha um pouquinho, ele vai deslizar na mão. Pluf, desliza lá. Que é o contrário da aspereza. A aspereza ela te trava o deslizar, tá? A sedosidade você tem facilidade. O silt, você vai ficar com ele molhado. Se você comprime ele, ele vai ter o que se chama de plasticidade. Ou seja, ele ganha e retém a forma que você faz. Se você fizer uma bolinha com ele, você vai ver que ele vai ficar no formato de bolinha, tá? Isso a gente chama de plasticidade, é um solo plástico, tá? Só que quando você tem muito silt, ele não é pegajoso. Então quando eu falo pegajoso, não é cola, tá? Mas ele solta fácil da sua mão e ele não fica na sua mão. Então, por exemplo, todo mundo tem marcas na mão, tá? Então, no canto da unha, esse tipo de coisa, ele não fica na sua mão. Ele sai como inteiro. Tá? A argila, ela tem essas duas primeiras características iguais à do silt. Ou seja, ela te dá uma sensação de sedosidade, ou seja, flui, tá? Ela ganha a forma que você faz, se você fizer a bolinha, ela vai ficar lá. Só que é um solo que vai ficar na sua mão, tá? Não no estilo cola, mas quer dizer que vai ficar resíduo. Então, ele é pegajoso. O exemplo clássico do pegajoso. Você está andando e tem um pouco de barro, mas é uma região arenosa, vai ter zero barro, tá? No pneu do seu carro. Se é uma região argilosa, vai formar aquela crosta no pneu e você vai patinar. Vocês estão entendendo? Legal. Sim. Então é isso. Então na mão, você não vai falar assim, é 32% silt, 14% argila e 70 e tantos por cento areia. Você não consegue fazer isso, tá? Tatilmente é impossível. Mas, com base nisso, você já tem uma pegada muito clara. Aí você pode falar assim, ok, vamos continuar andando, quero ver outra fazenda. Essa aqui não me interessa, porque logo de cara você já enxerga, você sente que ali é franco arenoso.
E o que você quer plantar não dá em área franco-arenosa, entende? Por quê? Porque você sente já que é muita argila e pouquíssimo silt, não pega forma, não fica nada na sua mão, então você não quer esse tipo de solo porque você está querendo plantar uma cultura que é mais exigente, tá? Nada contra, tem regiões mais arenosas que vocês são extremamente agricultáveis. Você vai plantar coco, você vai plantar eucalipto, você vai plantar outras coisas, tá? Agora, você não consegue plantar hortaliça, tá? É impossível. Você não consegue plantar soja. A soja até consegue, com terra arenosa consegue. Franco-arenosa, arenosa não, mas com franco-arenosa você consegue. Muito do que eles fazem no oeste da Bahia é em solo franco-arenoso, mas então tem algumas culturas que são mais exigentes com a estrutura do solo, você não consegue, tá? Por incrível que pareça, tá, gente? Soja não é uma cultura muito exigente, tá? Em termos de solo. Tanto é que você tem, assim, soja hoje no Brasil todo. E a área do Cerrado não é uma região de solo rica, tá? Porque muita gente considera, a soja é muito exigente. Não é mesmo. Tem muitas outras culturas que são muito, mas assim, soja é quase que a prima pobre. Mineralogia. Quando a gente fala em, digamos, os minerais de primeira ordem, tá? A gente está falando de quartzo e silicatados. Quando a gente fala de quartzo e silicatado, que é essa fração arenosa, eu fui para São Tomé das Letras, aí tinha lá quartzo que custava R$800. Você fala, ótimo, é um pedação de quartzo aí de 20 quilos, de 30, 40 centímetros de altura. Você fala, claro, esse é um quartzo caro. O quartzo da areia é como se fosse esse quartzo gigante que você viu lá em São Tomé das Letras, em Pirinópolis, caríssimo, que você queria comprar para botar no seu quarto, sua mãe não deixou. Só que é aquilo dissolvido. E o quartzo, ele tem um problema, que é as trocas nutricionais metabólicas são muito baixas. Então, a hora que você pega um solo e dá um monte de coisa reluzente, é fria. Não, fria assim que eu digo. É situação de solo arenoso mesmo, tá? Então, quartzo e alguns silicatados, que são minerais de primeira ordem, a maior ocorrência deles em solo não quer mostrar uma coisa muito positiva. Fração arenosa, que são minerais de segunda ordem, tá? São considerados argilominerais, tá? Caulinitas, hematitas, goetitas, esmegtitas, e um monte de óxidos aí, tá? Alguns são bons, outros nem tanto, mas essa composição é o que dá base para capacidade de troca catiônica, também conhecida como CTC. Quanto maior a CTC, mais o solo consegue liberar nutrientes para a planta, tá? Bem, só alguns exemplos, né? Do que vem a ser solos eutróficos, solos distróficos. Então, quando a gente eu não consegui, não achei nada que mostrasse isso, tá? Em português. Mas quando você fala em areia, você está falando na maior proporção de quartzo. E depois minerais silicatados de primeira ordem, tá? Quando você está falando de silt, você está falando de uma grande proporção de quartzo, uma proporção razoável de silicatados, mas você já tem uma proporção considerável, tá? De minerais de segunda classe,
Nesse caso, segunda classe é melhor que primeira, tá? E quando a gente está falando em argila, a gente está falando assim, muito menos quartzo. A gente está falando numa proporção de segunda ordem. Você não tem quase nada de primeira ordem e você tem muitos minerais de segunda ordem. E são justamente esses minerais de segunda ordem que têm um menor diâmetro e são eles que conseguem fazer a maior capacidade de troca catiônica do solo, tá? Ou seja, mais fácil fica para a planta conseguir se nutrir. Porque não adianta, pode o nutriente estar lá, mas dependendo, ele não está disponível para a planta. Vocês estão entendendo? Sim, professor. Ótimo. Então, alguém me falou que tem um solo que é argiloso ou franco-argiloso. Com certeza, o seu solo está daqui para cá, ó, até aqui mais ou menos. Então, daqui para cá. É um solo com uma capacidade muito, muito interessante. O que isso quer dizer? Tá? Que vai ter uma boa retenção de água, vai ter uma boa mobilidade de água no solo. Dependendo do seu manejo, você pode ter um solo arejado, tá? Dependendo, você pode estragar seu solo também com facilidade, dependendo de como você maneja ele. Mas isso aqui vai acontecer com certeza, que você vai ter muita disponibilidade de nutrientes para a planta. E aí que vem alguns comentários. Bem, se o solo é tão importante assim, você acha que o produtor não já entendeu isso? Eu acho que não, porque eu vi um dado lá que 80% das pastagens estão degradadas no Brasil. Algum nível de degradação. Não, sim, com certeza. Mas aí que tá. O que o produtor faz? Recupera. Para recuperar, precisa ter dinheiro, não é? Sim. E se ele não quiser recuperar, o que ele faz? Vende. Vocês lembram que eu falei que um hectare varia de 1.500, 1.800 a 40 mil? Sim, professor. Por que vocês acham que tem esses mais baratos? É porque para ter ele melhor, você vai ter que gastar. Então, vocês conhecem o conceito de custo fixo e custo variado? Dá um exemplo aí. Bem, o que acontece? Custo fixo é um custo que você vai ter independente da sua produção. Produzir 1, produzir 100, produzir 1.000, é o mesmo, vai te necessitar a mesma situação.
Custo variado. Varia dependendo do que você quer produzir. Então, varia em função de algo. Ou seja, se você vai querer produzir mais nesse solo que você pagou mais barato e mobilizou menos capital, você vai ter que subir seu custo variado. Sobretudo com adubação. Então, vocês estão entendendo como que a economia está interpolada dentro dos critérios agronômicos? Ou seja, investir menos na propriedade. Agora, para mim produzir igual ao do meu vizinho, eu vou ter que gastar mais do que ele, tá? Em, sobretudo, bases nutricionais. Então, aqui começa a estratégia produtiva. Você vai gastar mais e imobilizar mais ou menos. Muitas pessoas de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, do Paraná, investiram no oeste da Bahia. Compraram solos baratos lá. Baratos. Eram solos desestruturados. Que para eles produzirem, eles tinham que investir mais. Mais do que eles investiam na terra de origem deles. Minas, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, etc. Vocês estão entendendo? Ou seja, você tem que fazer suas contas. Porque dependendo da região e dependendo do preço final, vale a pena você fazer essa troca. Dependendo, não vale a pena você fazer essa troca. Bem, eu falei um pouco para vocês a respeito de compactação, tá? É o que agronomicamente a gente chama de compactabilidade do solo, tá? Quanto mais o solo tá? Menos compactado ele fica e, por consequência, menos erosão, tá? Menos você vai ter de partículas do solo sendo levadas gravitacionalmente para outras regiões. O que eu falo gravitacionalmente? A gente pode ter erosão, que a gente chama de erosão eólica, ou seja, pelo vento. Você fala, pode, mas é a menor parcela. De modo geral, as partículas do solo sempre vão ladeira abaixo, tá? E vão ladeira abaixo com força e justamente proporcional à força d'água do momento. Bem, aí que temos aqui algumas comparações. Novamente, às vezes é complicado falar um solo bom ou um solo ruim, tá? Porque, por exemplo, você tem solos em certas regiões, tipo no oeste da Bahia, que eles são solos franco-arenosos, tá? E foram os maiores crescimentos de fronteira agrícola no país dos últimos, 25 anos, tá? Então, assim, o que era um solo desprezado e zoado por muitos, inclusive um solo muito barato, algumas pessoas resolveram comprar essa briga, investiram, dedicaram muito tempo, anos de vida, inclusive, que comprava coisa valendo nada e hoje você tem regiões produtivas importantes para o PIB brasileiro, importante para a força de trabalho, que dá muito emprego e que gera e paga bastante imposto, tá? Então, o solo, dependendo das condições,
é complicado falar assim, ele é bom, ele é ruim. O negócio ele tem certas características, tá? E você vai ter que aprender a trabalhar com elas. Então, por exemplo, solos de textura arenosa, retém pouca água. Argilosos, você já tem maior retenção de água. Você tem aí uns problemas, como também soluções. Então, retém pouca água, você vai ter uma circulação muito rápida. Choveu, já buf, a água some. Se tiver um veranico, problema seu, a sua plantação vai sofrer mais. Argiloso, você retém mais a água. Então, se você tiver um veranico, o solo vai ter caixa d'água para ele poder nutrir a planta. Só que é uma circulação difícil. Então, você gera possibilidade de água superficial muito alta. Então, para algumas culturas com água superficial muito alta, você pode facilitar a entrada de fungo, por exemplo, na sua cultura, tá? Então, essas são características dos solos. Então, assim, ok, comprei uma fazenda que é classicamente isso aqui, comprei um sítio que é classicamente isso aqui. Deixa eu saber do meu solo para mim, porque dependendo da cultura, fungo na parte radicular é um problemão. Dependendo da cultura, não tem nem fungo na área radicular, entende? Tipo eucalipto, tá? No eucalipto, fungo na área não dá. Soja, pode ser que tenha, tá? Alface, pode ser que tenha, e o dano é alto. Brócolis, com certeza tem, tá? Então, por aí vai. Textura argilosa, é uma coesão elevada, ou seja, você forma blocos muito facilmente. Esses blocos, eles podem ser ruins, tá? Porque pode ser de compactação. Solos arenosos, você tem uma coesão muito baixa, você não forma blocos, tanto é que você não escuta falar que tem compactação no oeste da Bahia, por exemplo, tá? No sul do Piauí, você não tem essas falas, porque simplesmente é uma característica do solo lá. Solos arenosos, consistência plástica, é muito pegajoso, e quando ele fica seco, ele fica extremamente duro. Só um comentário, eu acho que eu já comentei isso para vocês, mas vale a pena falar de novo. O solo no Nordeste é um solo muito argiloso. O solo, de modo geral, nordestino, é um solo muito argiloso. Então, a hora que você vê assim, que dá seca, e você vê no solo o que eles chamam de solo rachado, tá? Se vocês conhecem alguém que veio do Nordeste ou conhece a realidade do Nordeste, no sertão, você tem aquele solo rachado. Solo rachado com sol é sinal de solo argiloso. Então, novamente, o problema do Nordeste não é de solo, tá? O solo lá é bom. É um solo argiloso, muito consistente. O problema do Nordeste é a água, tá? Mas a hora que você vê o solo rachado, é característica de solo argiloso, tá? Você pode, assim, cuidado com a chuva, né? Mas se tiver num preço bom, põe na lista aí que vale a pena comprar. Consistência friável, você não tem diferença dele seco ou molhado, a resistência é baixa. Bem, você tem as características, de modo geral, solo argiloso, você tem maior CTC, ou seja, você tem mais nutrientes disponíveis para o solo. Na areia, você tem menos, então você vai ter que botar mais nutrientes. Com a areia, você tem uma boa aeração. Solo argiloso, você tem dificuldade, então é muito fácil você compactar justamente pela consistência e da coesão mais elevada. Então, com
Não é à toa que você faz tijolo de solo argiloso. Solo arenoso você não faz tijolo, você não faz cerâmica, porque a condição de adquirir e reter forma é muito baixa. Vocês estão entendendo por enquanto o que eu estou falando e como que isso é importante para o produtor? Sim, professor. Então, do ponto de vista de aplicação, o que a gente tem que entender? Solo argiloso tem mais dificuldade de preparo mecânico. Porque se você entra com um trator com solo molhado, a chance de ou você atolar ou de você causar alguma compactação subsuperficial é alta. Tá? Num solo arenoso, preparo é fácil, senta com o trator e toca o terror. O que facilitou muito a vida de produtor rural que foi para essa região de Barreiras, do oeste da Bahia. Porque eles entravam de trator de qualquer hora, de qualquer jeito, e não causavam problemas no solo. Argiloso é mais rico em alimentos e fertilizantes, ou seja, a base nutricional é melhor. Arenoso, por ser mais quartzo e silicatados de primeira ordem, você tem uma menor fertilidade. Em resumo, esse solo aqui tende a ser e tem um preço mais alto, tá? Falando assim, de uma maneira bem objetiva e clara, que é o que o produtor quer, tá? Esse é um solo mais barato. Então, com 400 mil, ele compra muito mais terra desse tipo de solo do que desse tipo. Com 500 mil, mesma coisa, muito mais terra aqui do que aqui. Agora, para a terra dele produzir a mesma coisa que a de um solo argiloso, normalmente ele vai ter que elevar os custos variáveis, adubar mais, tá? Ter mais cuidado nutricional do que esse outro aqui, ó. Tá? Bem claro de maneira objetiva. Vocês pegaram? Área superficial específica. De modo geral, quanto menor é a partícula do solo, mais fácil ela consegue estabelecer trocas. O exemplo clássico é isso aqui, ó. Você tem a mesma composição de 8 por 8 por 8. Mas se você tem uma divisão de 2 em 2, você agiliza a troca correto? Professor, aqui cortou, não consegui ouvir o que você falou. Então, tem um princípio físico que se põe em frente a um princípio químico, que é a superfície de contato. Quanto menor a partícula, mais fácil ela interage, tá? Então, quanto menor a partícula, mais rápido ela catalisa uma reação. Quer fazer uma experiência na sua casa? Pega aí um quadradinho, tá? De chocolate, de qualquer marca. Pega 2, no caso. Ou seja, os dois com o mesmo peso. Você põe no leite inteiro e fica mexendo. O outro você rala, ou seja, vai ter o mesmo peso, mas a forma dele vai estar diferente. Você está entendendo? Põe no leite e chacoalha. Quanto tempo você precisa para dissolver o bloco inteiro e quanto tempo você precisa para dissolver o bloco que foi ralado?
É a mesma coisa com rapadura. Pega 2 pedacinhos, hoje tem esses bloquinhos de rapadura, que parece tipo umas balinhas. Põe uma num copo d'água e a outra você rala, faz açúcar mascavo, né? E joga. E começa a girar as 2 colheres dos recipientes diferentes ao mesmo tempo. Você vai ver que o bloco que você fragmentou, que foi fragmentado, ele agiliza a reação. Se você lembrar que a água vai entrar no solo e é a água que vai levar os nutrientes para a planta, quanto mais fragmentado estiverem as características do solo, mais rápida a planta consegue absorver isso que está na água. Vocês entenderam? Sim, professor. Então, a superfície de contato específica, ela está relacionada à capacidade de troca catiônica. Todos os elementos, eles têm cátions. Vocês lembram disso? Tabela periódica, segundo grau, aí, para quem fez segundo grau eu fiz, para quem fez ensino fundamental é outra coisa. O que é que tem na tabela periódica? Vamos lá. Vocês lembram que os átomos, tá? Eles podem ganhar ou perder elétrons, né? Gente, química de segundo grau. Vamos lá. Bem, e dependendo dessa reação, a gente classifica entre ânions e cátions, tá? Capacidade de troca catiônica tem a ver com os cátions, ok? Bem, ânions são átomos que recebem elétrons e ficam carregados negativamente. Os cátions são átomos que perdem os elétrons e ficam carregados positivamente. Ok? Esse silêncio de entende bem? Ok, professor. Entendi. Tá. Beleza. Então, quanto menor essa superfície, mais o solo consegue ficar carregado de nutrientes que você joga nele. Vocês estão entendendo? E depois disponibilizar esses nutrientes para a planta. Porque pensa bem, se o solo percola muito fácil, ou seja, num solo muito arenoso, a água ela infiltra muito fácil. Vocês sabem que a água ela não infiltra sozinha no solo. Ok? O que ela faz? Ela carrega nutrientes para camadas mais profundas de solo. E aí que tá. Porque, dependendo de onde você faz a análise química do seu solo, você vai ter uma resposta. Só que vai estar na profundidade que você fez a análise. Por que eu estou falando isso? Porque se você pode até ter uma carga nutricional alta, mas que está de 20 a 40 centímetros do solo, se você planta hortaliça, essa é uma camada de solo que não te interessa. O que interessa é de 0 a 20. Então, você pode ter colocado um nutriente, mas te deu uma chuva e
percolou no perfil do solo seus nutrientes. Tem nutriente? Tem. O que acontece? A planta não tem capacidade de buscar eles. Vocês estão entendendo? Nutriente, e gasta muito para botar adubo em solo, ou é caro, tá? Não estou só falando de adubo de base sintética. Adubo mesmo, adubo com matéria orgânica. Você está colocando 20 litros de esterco bovino para dar o equivalente ao que você precisa para adubar uma goiabeira, tá? Que seriam tipo 2 colheres de NPK 5,25,15, por exemplo. Os nutrientes vão todos para outras camadas do mesmo jeito, tá? Então você gastou dinheiro, você gastou tempo, dependendo da adubação, assim, até um dispêndio social maior, tá? Porque a adubação orgânica é muito mais complicada, porque o volume transportado e o desgaste humano é maior, tá? E o que acontece? Está percolado, você está em uma camada que sua cultura não está suprindo, não está se nutrindo. Ok? Bem, essa área superficial específica é o que ela também tem uma propriedade que a gente chama de coesão, que é a força de união das partículas. Quanto maior a coesão de um solo, mais difícil é para o produtor abrir esse solo, tá? Então, quanto maior a coesão, mais o produtor tem que gastar em energia para abrir o solo, para plantar, para colocar a semente embaixo dele, tá? Isso a gente contabiliza em horas de trator, tá? Ou cavalos a vapor. Por enquanto, alguma pergunta? Ok, vamos seguir. Consistência do solo. Basicamente, a resposta ao solo é uma força externa com a intenção de deformá-lo. Quem é que faz isso com o solo? O produtor faz isso, de modo geral, os animais, vaca, quando anda. Tá? E por que o produtor quer deformar o solo, romper o solo? Por tudo que o senhor acabou de explicar, porque quanto mais aerado for o solo, melhor a planta vai se desenvolver e melhor ela vai poder também captar os nutrientes, entende? Porque quanto mais compacto for o solo, menor a chance da planta se desenvolver bem. Mas também tem uma outra coisa. Todo ato de plantar tem a ver com o rompimento de solo. Porque necessariamente o produtor coloca a semente abaixo do solo, tá? Em 95% das culturas, agronomicamente falando, a semente fica abaixo da superfície. Pouquíssimas são as culturas que a semente fica a nível do solo. Uma das únicas é o coco, tá? Tem algumas outras, mas de modo geral, quase todas o produtor coloca abaixo, tá? Por causa da temperatura e por causa da possibilidade de facilidade de retenção de água. E a terceira abaixo do solo você não tem competição com aves, tá? O que a gente chama de semeadura a lanço, que é tipo o povo no meio do campo jogando semente,
É uma coisa bem medieval, tá? Para não falar arcaico mesmo. É tipo, é a pessoa jogando semente e os pássaros comendo atrás, tá? Então você tinha um índice de eficiência de germinação muito baixo, é óbvio, tá? Bem, a consistência do solo é manifestada na força de coesão, que é essa da união das partículas, e de adesão, que é a força de entrar em contato e permanecer com outro corpo, tá? De modo geral, o que a gente vai mostrar para vocês é que a coesão tem a ver com a união das mesmas partículas e a adesão a união a outro tipo de corpo, tá? Bem, solos molhados tem a ver com plasticidade e pegajosidade. A gente já falou sobre plasticidade, que é ganhar essa forma, e pegajosidade em ficar num corpo externo, no caso que a gente falou, tem a ver com as particularidades de canto de unha e de formato da mão, tá? Mas quando você está falando de solo, não para análise de solo tátil, mas sim assim, solo que eu vou entrar com trator, que eu vou entrar com colheitadeira, solo que eu vou entrar com carroça, qualquer que seja o equipamento, tá? Falar de plasticidade e pegajosidade é importante. E é importante porque, dependendo da condição de umidade, ela te impõe a necessidade de algumas técnicas ou você vai pagar certos preços, tá? Bem, esse é o quadro mais legal que tem para explicar isso. Porque, assim, quando você tem um solo, e assim, você tem coesão e você tem adesão. A coesão, ou seja, a força de permanecer unidas das partículas do solo, ela literalmente diminui a partir do momento que você vai colocando mais água no solo. Ou seja, você tem um solo, quando ele está seco, você tem um solo extremamente duro. E o solo extremamente duro, basicamente, ele está duro porque você tem uma coesão das partículas extrema. Você quer romper esse solo, o que você tem que fazer? Quando vocês eram crianças, vocês já quiseram fazer buraco, né, na época de seca, tipo hoje? Não. Que bom, todo mundo é inteligente. Eu já tentei. Eu era uma criança que não era tão inteligente. Faz o buraco? Faz. Lógico que você vai fazer. Mas a criança gasta muito mais energia, muito mais força. Vocês estão entendendo? No caso do produtor, óbvio, o produtor não vai fazer buraco como criança, com pazinha e... Ele faz com trator, tá? O que é que acontece? Ele vai precisar de um trator maior, ele vai gastar mais óleo diesel, tá? E vai ficar mais tempo para fazer esse serviço. Então, o que normalmente o produtor faz? Tá seco, ele não entra, ele não faz esse tipo de atividade. Simplesmente porque ele sabe que ele vai precisar de mais recurso, de mais potência, de mais combustível, de mais tudo, tá? Então ele não entra, ele não faz, porque ele sabe que o solo vai estar muito duro por causa dessa característica do solo, que é da coesão. A hora que o solo está úmido, ele está friável, ou seja, ele está nessa interseção entre coesão e adesão.
esse aqui é o momento ideal para o produtor rural entrar com o trator, se for o caso de fazer algum tipo de prática ligada a rompimento de solo, tá? Por quê? Porque você ainda tem um pouco de resistência, tá? Mas você não tem uma aderência das partículas do solo a corpos estranhos. Então, é essa interseção que é a melhor parte. Ele consegue romper o solo e ele não atola o trator. É isso que eu estou falando de maneira mais objetiva. A hora que você tem já um solo molhado, ou seja, diferente de úmido, tá? Um solo molhado, você não tem coesão das partículas. É muito fácil. Você revolve muito fácil o solo, tá? Só que você pode compactar ele com muita facilidade também, porque o solo vai tomar a forma que você mexer com ele de uma maneira muito rápida, tá? E a hora que você tem um solo muito molhado, você tem um solo pegajoso. Então aqui você atola, tá? Aqui você não consegue ir para frente com seu trator, com seu implemento, porque o solo, na verdade, ele está só grudando. Ele não tem mais força de se manter unido entre as próprias partículas. O que ele faz é simplesmente ele se une ao corpo externo. Então você forma aquelas crostas no pneu, você forma aquelas conjugações. Ou seja, a umidade vence a consistência do solo, tá? De maneira mais eficiente e de menor custo para o produtor. Então, o que o produtor tem que muitas vezes mirar é aqui, ó. Isso é fácil, óbvio, tá? Aqui começa a ter cuidado, porque você pode gerar compactação e mudar a estrutura do seu solo. E aqui pode ser que você nem consiga sair da onde você está, se você... Mas é isso. Desse quadrinho, alguma pergunta, alguma... Não, professor, tá tranquilo. Ok. Bem, de maneira geral, tá? O que acontece? Solo seco, não há adesão e a coesão é máxima, ou seja, um solo impenetrável. Solo úmido, você tem uma coesão que diminui, uma aderência que aumenta, então você tem a friabilidade. O produtor consegue entrar com um trator, ainda com resistência, tá? Mas também ele consegue produzir, ele consegue fazer a prática dele sem uma repercussão negativa para o solo. Solo molhado, você tem a coesão, basicamente ela desaparece e a adesão atinge o máximo. Então aqui você pode gerar compactação do seu solo. Solo muito molhado, você tem até lâmina de água mesmo, superficial. Então você tem a pegajosidade, solo extremamente fluido e assim, é muito nocivo para o produtor. Vou voltar aqui. O que acontece, gente? Muitas vezes o produtor, ele compacta o solo dele, não porque ele é mau. Na verdade, o que o produtor menos quer é zoar o patrimônio dele, porque o solo é patrimônio, tá? O solo vale, e aonde ele tem mais dinheiro investido. Então, o produtor, às vezes, agindo, não de má fé, mas agindo por ignorância ou por não conhecer o certo, ele acha que ele não vê essas diferenças aqui que eu estou explicando para vocês. Ele acha que tá tudo... Não, se tem água no solo, tá bom, eu posso entrar. Ele sabe que se não tem, é ruim, ele não pode entrar. Agora, tendo água, então ele não entende, ou ele não enxerga, não conhece essas diferenças. Eu estou falando isso porque, em vez de criticar o produtor, o que muita gente devia fazer é explicar para ele essas diferenças. E dependendo do solo, também a quantidade de água gera muita diferença aqui, ó. Tá? Mas, de modo geral, o produtor ele não age de má fé.
Do tipo, tô entrando com um trator aqui porque agora eu quero zoar meu solo. Você fala, não, ele não vai. Quando ele faz algo de errado, normalmente é porque ele não sabe qual é o certo, tá? Mas é muito difícil o produtor agir de má fé, porque literalmente é ele dar um tiro no próprio pé, porque é ele depredar o próprio patrimônio, e isso é o máximo da irracionalidade, e produtor não é burro, ok? Ok, professor. Legal. Gente, o que eu tinha para explicar nessas aulas era isso. A aula que vem a gente ainda vai falar da física do solo e depois a gente vai entrar na parte química do solo, tá? Vocês estão entendendo como esse recurso ele consegue impactar e ele precisa ser corretamente manejado e ele pode causar problema para o produtor ou sucesso para o produtor? Sim. Legal, gente. Bem, a aula era isso. Eu vou parar a gravação. Correto.